Olá, bem-vindos ao canal Teatro das Sombras. Hoje nós iremos falar da Comissão Trilateral. A Comissão Trilateral foi criada por David Rockefeller em 1973. Ele disse que a fundou porque se sentia preocupado com o desgaste das relações internacionais entre a América do Norte, Europa e Japão. Seu propósito? Um grupo de cidadãos interessados em fomentar o entendimento e a cooperação entre aliados internacionais. Definição muito romântica, diga-se de passagem. O nome da agremiação advém da simbologia maçônica, um triângulo sobre cujos vértices estão os 3 países que a compõem. O falecido jornalista Andreas Faber-Kaiser explicou a ligação maçônica entre os membros. Abre aspas. A Comissão Trilateral é um grupo de pessoas oriundas da América do Norte, Europa e Japão, vinculadas ao mercado financeiro, o mundo dos negócios e a política, que proporciona à elite vinda da maçonaria a possibilidade de se reunir visando a formação de uma parceria secreta. Fecha aspas. E novamente, a maçonaria está envolvida no meio disso tudo, visto que os homens de muito poder financeiro ou político fazem parte dessa sociedade secreta. Digo, fraternidade. Mas o buraco é bem mais embaixo. É tão fundo que cabe fazer um vídeo somente falando sobre o tópico maçonaria, e que em um futuro muito próximo o farei. Bom, voltando ao assunto. A sua criação foi anunciada por David Rockefeller na reunião do Clube Bilderberg de 1972, celebrada em Knokke-Heist, na Bélgica, onde, sem nenhuma surpresa, a ideia foi recebida com grande entusiasmo pelos participantes, dado o contexto internacional dominado pelas disputas com a China e pela desvalorização do dólar. David contou com a inspiração e a ajuda de um professor da Universidade de Colômbia, o polonês Zbigniew Brzezinski, ex-assessor de segurança nacional de Jimmy Carter. O fundamento ideológico da Trilateral vinha do livro de Brzezinski, Entre Duas Eras, o papel da América na era tecnetrônica. Nele, Brzezinski defendia a necessidade de criar uma aliança mundialista entre os núcleos dominantes da Europa, América do Norte e do Extremo Oriente. Ele profetiza o advento de um só mundo, constituído de uma única sociedade cultural, psicológica, social e impactada pela tecnologia e eletrônica. Espera aí, onde eu já vi esse tipo de discurso? Ah é, os que estão ao redor daquilo que chamamos de nova ordem mundial, governança global, globalismo e etc. Brzezinski também não descartava as nações que eram comunistas. Ele manifestou sua admiração por Karl Marx e declarou que o marxismo representa um panorama fundamental e criativo para o amadurecimento da figura do homem universal. Mas qual o verdadeiro poder da Comissão Trilateral? Bom, deixa que eu te mostro. Ela selecionou Jimmy Carter para membros na presidência. Ele foi proposto como candidato na reunião ocorrida em Kyoto em 1975. O resultado você pode imaginar. Carter veio a ocupar a Casa Branca. O mesmo aconteceu com Bill Clinton, um membro da maçonaria templária, do Conselho das Relações Exteriores e do Clube Bilderberg. Desde o início, refere-se à Trilateral como sendo o autêntico governo das sombras, e alguns a consideram como o braço político do Clube Bilderberg. Os membros costumam pertencer ao clube e, se forem norte-americanos, ao CFR. Quer ver mais? Durante uma reunião da Trilateral, datado de novembro de 1999 em Washington, demonstra o poder dessa comissão de colocar ou remover pessoas de cargo de poder. Em seu discurso, Zbigniew Brzezinski se queixava da onda de nacionalismo e antiglobalismo que estava emergindo nos cantos do mundo, inclusive nos Estados Unidos. O então chefe das Forças Armadas da OTAN na Iugoslávia, General Clark, discordou abertamente do assessor presidencial, e esse enfrentamento custou seu cargo. Quase que de imediato, o general foi destituído do seu comando por não cumprir com a obediência permanente às diretrizes do alto escalão. A comissão alega que não é um organismo secreto, mesmo que as suas atividades não sejam conhecidas pela opinião pública.
Em seu site, eles afirmam que não são uma entidade governamental, mas só um grupo criado por cidadãos privados. A maioria dos seus associados é composta de homens poderosos das mais diversas áreas, extremamente ricos e influentes ou que possuem cargos públicos. Esses homens pertencem ao ramo dos negócios, dos meios de comunicação e da política internacional. Eles se reúnem uma vez por ano de forma rotativa na Europa, Estados Unidos e Japão. Mas quem é que financia essa comissão? De acordo com o pesquisador Jim Marrs, um relatório de 1978 revelou que o financiamento recebido pela comissão de meados de 1976 até meados de 79 ultrapassava $1 milhão. A maior parte era procedente de fundações sem fins lucrativos, que são isentas de impostos. Adivinha qual? Rockefeller Brothers Fund, Fundação Ford, Marshall e outras empresas como Time, General Motors, Exxon ou Bechtel. Quer mais? No rol das empresas nacionais temos a Tyson, Mobil, Peugeot, Citroën, Fiat, Mitsubishi, Barclays Bank, Exxon, General Electric, entre outras. Dentre os pontos obscuros da comissão, destaca-se a figura do seu próprio mentor Brzezinski, que imaginavam ser o ideólogo da chamada armadilha afegã. O notável professor solicitou ao governo norte-americano que estimulasse os combatentes talibãs a lutar contra os soviéticos. Segundo ele, tratava-se de uma oportunidade única para que a União Soviética tivesse o seu próprio Vietnã. Outro fórum privado de discussões que surgiu por influência de David Rockefeller, o Diálogo Interamericano, foi criado em 1982 e é hoje o principal centro de discussões políticas no hemisfério ocidental. A definição oficial é a de um organismo apartidário, movido pelo interesse de integrar e potencializar as ações de seus membros, todos do continente americano. Entre os membros estão cerca de 100 notáveis de 22 países. Cuba não está lá, mas a Venezuela sim. Do Brasil, consta no site da entidade os nomes de Fernando Henrique Cardoso, que também ocupam uma cadeira no corpo de diretores, além de pelo menos mais meia dúzia de brasileiros. Assim como a Comissão Trilateral e o CFR, o Diálogo Interamericano influencia decisivamente na constituição dos poderes regionais, oferecendo apoio financeiro, político e estratégico às forças que contribuem para a implementação das estruturas globais necessárias para a implantação da nova ordem mundial. Também são recompensados os líderes políticos que, de alguma forma, beneficiam os bancos e corporações por eles controladas. Os partidos brasileiros PSDB e PT já contaram com seu apoio e costumam seguir as suas recomendações. Mas tudo isso não passa de uma fábula, não é mesmo? Lembre-se, o poder opera nas sombras.